Fala, torcedor do Flusão, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no vídeo bem legal do pessoal do F360 falando da chegada de Douglas Costa no Fluminense, mais um reforço para essa temporada de 2024, 2025 também. Ele vai assinar um contrato aí de produtividade, 2 temporadas. Bora dar uma olhada aqui das últimas informações, créditos ESPN Brasil, link na descrição. Torcedor do Flusão que não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, deixa aquele like para você estar fortalecendo o nosso trabalho. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Depois de 2 temporadas no Los Angeles Galaxy, números do Douglas Costa, Djalma. Nos Estados Unidos, 51 partidas, ele fez 4 gols. Gol nunca foi a especialidade da casa, é verdade. 8 assistências. Não arrebentou lá. Ah, mas esses jogadores assim de qualidade, que a gente sabe que tem qualidade, que às vezes o problema, sei lá, é um pouco tá disperso, é da cabeça. Eu gosto de apostar nesse tipo de jogador, principalmente quando ele não tem idade avançada. Eu acho que o Douglas ele tem muito potencial, um jogador de drible, de força, e vai ajudar muito esse elenco do Fluminense. Eu acho que é uma contratação boa. Eu acho que com muita lenha para queimar. E com o Diniz, eu acho difícil você não ter uma motivação para jogar. Que idade ele tá, Johnny? 30. Secadinha para o Johnny já vai ver pra gente. E aí também imagens dele no Grêmio, numa temporada de rebaixamento no Campeonato Nacional. 33 anos. Então, acho assim, às vezes... Faz 34 só em setembro, só no final do ano. É, Plirra, às vezes o cara é muito ídolo, né? E ele acaba se acomodando, voltando pro clube. Ele acha que ele tem muito tempo para poder resolver a situação e poder entrar em condição, né? Acho que pela idolatria dele no Grêmio, facilita um pouco, né? Ou prejudica, dependendo, né, do que ele, né, tem tempo para poder apresentar o futebol que ele tem. Mas como o Djalma falou, se você pegar a qualidade do Douglas Costa, para mim ele joga em qualquer time do Brasil. A diferença é que estava num time que ele tinha que resolver quando ele está aqui no Brasil no Grêmio, e agora vai entrar num time armado que ele vai tem até um pouco de apenas paciência, cumprir uma função mais fácil. A gente nem sabe se vai ser titular, porque tem não, áreas, difícil, esse não vai sair. O Keno também é um jogador ser importante. titular. Dá para ver que, o sea, a potência, a velocidade ainda tem, né? Fez pouco gol, mas fisicamente está em bom estado, né? Então, Lugar, mas assim, tem 33 anos, você acabou de falar, né? O auge do jogador é bem antes disso. O Diniz está naquela fase, e é uma característica Renato dele. Augusto, 35, 36 também. Não, e já tinha um monte. Terans, 32. Aí o Cano. Terans também já foi contratado. Felipe Melo, Ganso, Marcelo, Renato Keno. Renato Augusto. Keno também. Aqui, a gente tem aqui a relação, ó, de idade. O Johnny acabou de me mandar aqui, ó. Felipe, mais de 40. 40 a mais tem 2. O Fábio, goleiro, e o Felipe. Mais de 35, Renato Augusto, Marcelo, David Braz e Cano. Mais de 30, Samuel Xavier, Manuel, Douglas Costa, Diogo Barbosa, Ganso, Thiago Santos, Keno e o Alan. O Ganso faz 35 nessa temporada. Não, com certeza, um time para o futebol atual de idade avançada, né? Porém, o Diniz tem uma característica com jogadores experientes e de muita trajetória, ele se dá muito bem. Em São Paulo foi com Dani Alves. Lembra assim, teve um momento mas ele consegue se comunicar de um jeito especial com os jogadores grandes, ele acredita nele, ele sabe chegar ao jogador. E, obviamente, o jeito de jogar dele, com a bola no pé, talvez jogadores com menos transições defensivas, facilita um pouco. Porém, em uma temporada longa como é a de Brasil, esse promedio de idade, em algum momento, deveria fisicamente trazer alguma dificuldade, né? Deveria. Mas se tem 2, 3 jogadores em cada posição, porque Terán não é do nível de Douglas Costa, mas é um jogador também muito interessante. Tá aí, galera, pessoal, falando da contratação do Douglas Costa. Detalhes aí, né, desse acordo dele com o Fluminense. Contrato de produtividade. É um cara que ali no futebol dos Estados Unidos, né, ele não teve a sua melhor passagem, não estava 100% fisicamente, até eu lembro dele também quando passou pelo Grêmio, não estava 100% comprometido também, e a sua forma física não era das melhores, mas vai depender do Douglas Costa, né? Se ele se dedicar aí ao máximo. O Diniz deu o aval, pediu a contratação do Douglas Costa, porque ele acredita no jogador, tem 33 anos, tem muita lenha para queimar ainda. É um ótimo jogador, quem ganha muito é o Fluminense, com um jogador de muita qualidade. Acredito que não chega para ser titular, vai ser uma ótima opção ali, né, para o Diniz do banco de reservas. É um ótimo jogador, tem tudo para
ajudar bastante o Flusão nessa temporada de 2024. Vai sendo um contrato de produtividade. Vamos aguardar, né, os próximos dias aí que ele vai estar chegando no Fluminense. Jogador de muita qualidade e a expectativa, né, para um Fluminense mais forte, mais competitivo ainda nessa temporada de 2024. Contratou o Renato Augusto, jogador de muita qualidade também, o Terans, que foi contratado também recentemente. Flusão se mexendo aí no mercado da bola, trazendo ótimas opções nessa janela de transferências, né? O torcedor aguarda aí para ver a estreia do time titular, né, no Campeonato Carioca. O time titular, a equipe principal, né, não jogou ainda, estavam de férias, mas que essa semana se reapresenta o time principal e logo mais faz a estreia no Campeonato Carioca. Negociação com o Douglas Costa, né, uma negociação ali mais silenciosa, acredito que muita gente nem esperava essa contratação do Douglas Costa, mas é um ótimo jogador. Deixa sua opinião aqui nos comentários, torcedor do Fluminense, o que você achou da contratação do Douglas Costa? Comenta aqui abaixo. Se não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, deixa aquele like. Valeu e até o próximo vídeo.